Você pode ter caspa e nem sabe. A caspa é uma doença tão comum que muita gente aí vive com caspa e nem sabe que aquilo que tem é essa doença inflamatória tão prevalente. Então hoje a gente vai conversar exatamente sobre essa doença, a caspa, que nem sempre pode ser vista a olho nu. Eu sou Flávia Ravelli, médica dermatologista, e eu compartilho com vocês sempre conteúdos com muito embasamento científico. Todo mundo quer saber a causa da caspa. A grande verdade é que nem nós médicos, ao certo, sabemos exatamente por que algumas pessoas têm caspas e outras não. O que a gente sabe hoje é que essas pessoas que sofrem com caspa, elas têm uma quantidade maior de um fungo morando nelas, principalmente no couro cabeludo. E esse fungo se chama Malassezia. Além disso, existe uma alteração na quantidade entre fungos e bactérias no couro cabeludo. Isso tudo faz com que exista um aumento na produção de oleosidade e também uma alteração na imunidade da nossa pele, predispondo à formação dessas caspas, essas casquinhas, essa inflamação que é tão indesejada. Mas quais são os fatores de risco? Ou seja, por que uma pessoa tem mais chances de ter caspas do que outras? Alguns comportamentos podem ser cruciais para você desenvolver ou não caspa. Então, por exemplo, estresse causa super caspa, muita caspa. Além disso, estados como tomar banho muito quente, ficar muito tempo com o cabelo molhado, dormir de cabelo molhado ou até prender o cabelo molhado vão fazer com que você tenha uma chance maior de desenvolver caspa. Pessoas que usam chapéu, boné por muito tempo ou capacete também sofrem mais desse risco. Além disso, a gente sabe que usar muitos produtos, cremes sem enxágues, esses stylings para cabelo com gel, loção, leave-in, esses shampoos, esses shampoos a seco que as pessoas às vezes utilizam para não ter que lavar muitas vezes o cabelo, também são fatores que vão predispor o surgimento dessa descamação super desconfortável. O que eu não sei se vocês sabem é que existem algumas doenças em que as pessoas têm mais chance de ter caspa. Quais são essas doenças? Então, pacientes que têm Parkinson, epilepsia, depressão, psoríase, rosácea e até pacientes que vivem com HIV sofrem mais de caspa do que a população normal. Fora isso, a gente também sabe que alguns remédios, eles têm como efeito colateral você aumentar a descamação no couro cabeludo e às vezes também aumentar a descamação em outras regiões como a face. Quais são esses remédios? Alguns estabilizadores de humor e antipsicóticos, como por exemplo o lítio, o haloperidol, a risperidona, alguns psoralênicos. Então esses tipos de remédio, eles podem predispor você a ter caspa. E aí é um grande desafio, porque muitas vezes a gente tem que substituir esse remédio para que essas descamações melhorem. Bom, então agora vocês já sabem quais são os fatores de risco para ter caspa, mas como é que essa doença se manifesta? É muito simples. Geralmente a pessoa tem umas casquinhas, então umas escamas, mas geralmente umas casquinhas esbranquiçadas que elas podem soltar, então a pessoa vê na roupa, principalmente na roupa escura, mas às vezes essas casquinhas ficam mais aderidas no couro cabeludo, então elas não se desprendem com facilidade. E essas casquinhas, elas estão preferencialmente no couro cabeludo, mas a gente também pode ver nessa região da sobrancelha, ao redor do nariz, na área da barba e mais raramente até no tronco e na região genital. Essas casquinhas, elas podem vir em cima de uma pele normal ou, em alguns casos, em cima de uma pele inflamada, avermelhada. Então a gente começa a ver umas lesões avermelhadas que descamam. E em algumas pessoas elas não sentem nada, mas algumas podem sentir um desconforto, uma irritação, pinicação e até mesmo coceira nesses locais. Mas eu acho que o que mais incomoda mesmo as pessoas são essas caspinhas visíveis que ficam nessas roupas escuras e que a pessoa tem que ficar o tempo inteiro removendo para não acumular, porque muita gente associa a caspa à falta de higiene, e isso não é verdade. E como é que a gente trata
A caspa, a dermatite seborreica, às vezes é um período de estresse e ela acaba melhorando sozinha, mas nos casos mais persistentes a gente precisa diminuir a produção de escamas, diminuir essa inflamação, essa vermelhidão e essa sensação de coceira e de pinicação. Então, geralmente a gente pede para aumentar a frequência de lavagem dos cabelos e evitar ficar com os cabelos molhados, como eu falei para vocês anteriormente. Além disso, a gente precisa associar loções ou shampoos que contenham algum antifúngico para diminuir a quantidade daquela malacésia, que é um dos fatores que causa a caspa. Então, shampoos que tenham micolamina, ciclopiroxolamina, fenticonazol, algum antifúngico, eles ajudam bastante no tratamento. Alguns casos não resolvem só com o tratamento antifúngico, e aí a gente precisa associar corticosteroides em loções ou em shampoos. Mas cuidado! Esses tratamentos com corticosteroides, eles têm que ter um acompanhamento médico porque podem dar eventos adversos e até manchar a pele ou causar afinamento excessivo do lugar. Então, alguns exemplos de corticosteroides que usamos são hidrocortisona, desonida e às vezes clobetasol. Alguns casos, em localizações como no rosto ou na região genital, onde a gente não pode usar os corticosteroides, a gente utiliza algumas pomadas como tacrolimus ou pimecrolimus, que são mais seguras do que os corticoides, mas elas não são isentas de efeitos colaterais e também têm que ser acompanhadas pelo seu médico. Naqueles casos que fica muito difícil tratar, que aumentar a frequência das lavagens, usar os shampoos, usar as loções, não costuma funcionar, às vezes a gente usa também antifúngicos ou remédios por boca. Lembrando sempre de você fazer o acompanhamento com o seu médico, com o seu dermatologista, para que você não tenha nenhum efeito colateral indesejado. Se você sofre com isso, com algum outro problema dermatológico, já se inscreve aqui no canal para que você não perca nenhum vídeo sobre doenças dermatológicas e seus tratamentos. Até a próxima!